Saudações, sejam bem-vindos ao 9 Minutos de Tecnologia e Inovação. Meu nome é Gustavo Montes de Oca. Hoje vou falar para vocês sobre a automatização do Azure Resource Manager, a nuvem pública da Microsoft utilizando o REST API. Antes de começar, deixa eu falar um pouquinho sobre o REST API. O ponto-chave, quando a gente está falando de DevOps, é o pessoal de tecnologia da informação, os profissionais de TI, conhecer um pouco de desenvolvimento, de automatização e principalmente de código para realizar a automatização da infraestrutura. Acho que um dos grandes paradigmas é justamente a gente aprender como criar códigos que sejam apropriados para provisionar a nossa infraestrutura. O Azure, a nuvem pública da Microsoft, mesmo o Azure Stack, ele vai fornecer versões que vai possibilitar uma série de automatizações utilizando justamente essas tecnologias. E uma delas é o REST API. O REST, na realidade, ele é o core, ele é a arquitetura básica onde o Azure foi criado. Então, por isso é muito interessante a gente conhecer o REST, porque às vezes muitas inovações, novos provedores, novos recursos, são primeiro disponibilizados a nível de desenvolvimento para depois a gente ter acesso em nível de, enfim, console ou mesmo dentro do PowerShell. Então, só para a gente explicar um pouquinho como que funciona o REST, imagina que vocês são um cliente de um banco e vocês querem consultar quais são as principais contas que vocês possuem. Então, um banco ele tem lá, por exemplo, o CPF de um cliente, existem as contas e existem os produtos. Então, tem o conta corrente, tem o cartão de crédito, ações, aplicação em ouro, enfim, depende de cada conta, enfim, cliente tem o seu perfil onde tem vários produtos que estão atrelados a essa conta. Se por um acaso a gente falasse utilizando uma arquitetura REST, o que a gente ia realizar? A gente enviaria uma solicitação para o banco, solicitando, né, primeiro um GET e depois uma URI. Essa URI, na realidade, ela vai informar o quê? O que é uma pessoa, né, ou seja, a pessoa, depois o número do CPF e vai perguntar quantas contas essa CPF possui. E de retorno, o que ele vai receber? Justamente um arquivo, na verdade, de informações no formato JSON, onde vai aparecer lá então uma listagem das 3 contas que foram atreladas a esse CPF. Eu poderia, por exemplo, realizar aqui uma nova consulta perguntando quais são os recursos que estão atrelados a uma determinada conta. Então aqui eu estou passando o quê? Uma variável que é o CPF e outra variável que é o número da conta C1. Vou receber um JSON de volta, justamente informando quais são esses recursos que estão disponíveis. Por fim, eu poderia, por exemplo, adicionar um novo valor, por exemplo, adicionar mais dinheiro dentro de uma determinada conta. Então, o que eu envio? Eu envio um comando de put nesse caso. E aí estou justamente enviando, além da URI, eu também estou enviando um arquivo JSON com um saldo, que seria, no caso, um dos meus parâmetros, e aí a informação que eu quero adicionar. Então, aqui o saldo mais determinado valor. Vou receber de volta um JSON com a confirmação de que esse depósito foi efetuado com sucesso, ok? Então, na realidade, quando a gente está falando da estrutura de URI e mesmo infraestrutura de REST API, a gente está justamente falando da nossa subscription dentro do Azure, os resource groups que possuem essa subscription e os recursos mais ou menos nesse formato que eu vou mostrar para vocês agora na demonstração. Bem, vamos trocar a tela para o PowerShell e aqui eu vou adicionar uma nova conta do Azure. Então, importante, eu já tenho aqui o cliente do Azure instalado para o PowerShell, então vou colocar aqui as minhas credenciais, ok? Vou clicar em entrar. E agora, o que eu vou fazer? Eu também vou subir na verdade, um módulo que foi desenvolvido especificamente para criar um token para justamente acessar o REST API. Então esse módulo está disponível no GitHub, eu tenho um link lá no meu blog. Então, primeiro de tudo, eu vou aqui nesse script que veio junto, eu vou primeiro colocar aqui um import módulo para importar o módulo AD Token que foi desenvolvido para o Azure. Aqui eu preciso também colocar o meu tenant, pegar o ID de tenant e adicionar junto a essas informações. As outras informações eu posso deixar por padrão que não são utilizadas aqui. E no final ele vai copiar esse token para o clipboard. Tá? Então aqui ele vai rodar o script, vai importar. Então vamos aqui rodar. Ele dá esse errinho, mas podem aceitar. Tá? E, na verdade isso aqui não é um erro, ele está justamente pedindo para acessar as informações. Esse erro em vermelho aí tudo bem, é uma DLL. Então ele já copiou, gerou, Ctrl V e está aqui o meu token.
Esse é um token temporário. Toda vez que vocês forem fazer o acesso, vocês vão precisar criar esse token novamente. E agora a gente vai abrir o Postman, que é justamente uma extensão do Chrome que eu vou utilizar para fazer o acesso via REST, ok? Então esse aqui é o Postman, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vem aqui em Settings, deixa eu clicar aqui em Settings, seleciona a opção Extensions e a gente tem justamente aqui o Postman REST Client, que é colocado junto com junto com o Chrome. Bom, então algumas variáveis que eu preciso configurar. Primeiro, as variáveis de ambiente. Vejam aqui que eu tenho duas variáveis. O primeiro é um bear, que é justamente o meu token, então eu vou copiar de lá essa informação. Eu tenho que colocar exatamente aqui bear, espaço e o token. E embaixo eu também tenho a minha subscription ID, que é a informação que está lá no PowerShell, né? Se a gente volta aqui no PowerShell IEC, a gente vê aqui que eu tenho 3 subscriptions, eu vou consultar essa subscription que está aqui já configurada, certo? Então, essas aqui são as variáveis de ambiente. Outras variáveis, ou na verdade, outros parâmetros que eu preciso configurar. Content Type, ele vai falar justamente JSON, né, que é a linguagem que a gente utiliza dentro do Azure. E eu também preciso da minha variável o meu token, né, o meu bear, que vai ser que já eu configurei lá nas variáveis de ambiente, ok? Bom, aqui está trocado, na verdade eu vou fazer um get, não é um put. Então vejam aqui a minha URI. Então justamente essa é a URI que eu vou utilizar para listar os resource groups que eu tenho dentro da minha subscription. Eu tenho essa variável subscription ID que está lá especificada no ambiente. E eu também preciso especificar a versão do Azure que está executando. A versão mais atual é essa 2015.1.1. Quando eu clico em Send, eu consigo justamente visualizar o quê? Algumas informações. Então eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu aumentar um pouco a tela. Eu tenho aqui o ID, o name, o location. Então aqui vejam a sequência com que ele mostra. Então aqui tenho subscriptions, né? Tenho depois, deixa eu mais um pouco para baixo, eu tenho aqui outros resource groups também. Então essas aqui são algumas informações interessantes. Deixa eu aqui abrir agora a console do Azure para justamente conseguir visualizar quais são os resource groups que eu tenho nessa subscription ID. Então eu clico aqui em resource groups, vamos executar aqui. Deixa eu colocar essa tela lado a lado para que vocês possam comparar e visualizar como aquilo que eu trouxe no REST é o mesmo que tem dentro do grupos. Então olha só, vejam aqui que eu tenho a API Default Brasil Solve aqui no REST. E aqui na console eu tenho um API Default Brasil Software, ou seja, é o meu resource group, o Default Networking, Default Networking. Então essa é uma das formas que a gente pode utilizar para fazer o acesso e, enfim, consultar informações utilizando o REST. Ok? Agora eu quero também listar quais são os meus recursos, ao invés de verificar, então seria o equivalente a listar os meus produtos dentro de uma conta. Ok? Então aqui vejam que eu consegui visualizar o que? Vejam que o caminho primeiro aumentou, o ID aumentou, porque justamente eu tenho aqui agora subscriptions, eu tenho o meu ID de subscription, depois eu tenho resource groups, que seria o equivalente às minhas contas no banco, e aí o nome do resource group. E agora eu tenho aqui um provider, que está justamente especificando o Classical Network, que seria o equivalente aos meus produtos no banco. Tá? E aí, por fim, o nome da conta, enfim, que seria GM9 Tech. Deixa eu ver aqui, ó. Vejam que aqui embaixo eu tenho um outro ID, que justamente está mostrando o Resource Group, Default Website. Aqui o meu provider é um website do GM9, legal? E agora deixa eu fazer um put, só para que a gente possa visualizar como é que funciona um outro elemento do REST. Eu agora vou criar um Resource Group. Então aqui eu vejo que eu estou especificando o quê? Toda aquela URI com o Resource Group e aí o GM915 e aqui o location, certo? E aqui eu já então criei, então vejo que ele me informa qual foi o novo ID, o nome desse resource group, o location onde ele foi criado e ele conseguiu fazer o provisionamento com sucesso. Vamos olhar agora aqui na nossa console, deixa eu fazer um refresh, e aqui está o meu resource group. Então esse é só um exemplo de como a gente pode utilizar REST para automatizar. Eu posso criar vários outros tipos de, por exemplo, máquinas virtuais ou mesmo websites utilizando o REST, ok? Então eu agradeço a atenção de vocês. Tem todos os passos de como utilizar o REST no meu blog www.gm9.com.br. Muito obrigado e até a próxima.